Então, agora a próxima palestra vai ser com a Amanda Munari, da SEMA. É Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para quem não sabe. Obrigada. Essa aqui está melhor, eu acho. Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda Belletini Munari. Eu trabalho na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e fui coordenadora do Gabinete de Resposta à FAUDA no momento da enchente. Acredito que todo mundo aqui já falou um pouco não só da própria experiência em si, mas do que vivenciou nesse momento da enchente. Foi algo ímpar para todo mundo. Ninguém, de fato, esperava esse evento climático aqui no estado. Foi muito difícil para todo mundo. Todo mundo teve aí grandes desafios para lidar nesse momento da enchente. Muitas pessoas, inclusive pessoas que estão aqui, perderam tudo e se recuperaram. Muitas pessoas que estão aqui a gente acabou conhecendo no momento da tragédia. E nesse momento da tragédia, a gente criou vários laços, a gente criou vários amigos, conhecemos várias pessoas. E, a partir disso, estamos todos hoje aqui, não só para relembrar isso que vivemos juntos, não só para pensar o que a gente podia fazer melhor e o que a gente pode vir a fazer melhor futuramente, não esperando um evento, mas sim se prevenindo daquilo que a gente pode vir a ter novamente, felizmente ou infelizmente. E nos primeiros dias da enchente, quando todo o caos começou, da mesma forma que muitas pessoas aqui disseram que foram para o resgate, foram para o front, eu também fui. Tá? A gente começou a vir para Canoas, que foi o único local onde a gente conseguia ainda se deslocar, porque todos os outros municípios já estavam ilhados. Então, a gente começou, de fato, a fazer os resgates aqui em Canoas. Essas duas fotos são aqui em Canoas, porque o único município que a gente conseguiu ir, mas que a gente não conseguiu voltar, foi em São Sebastião do Caí. Eu lembro que foi a Moira, que já foi aqui citada, infelizmente ela não pôde se fazer presente hoje, e fomos com a Carla do GRAD também, o Anderson, e a gente conseguiu chegar em São Sebastião do Caí, mas a gente não conseguiu mais voltar pelo mesmo caminho, a gente já não tinha mais ponte para voltar. E não me perguntem como que a gente saiu de São Sebastião do Caí, e para quem conhece o estado, nós conseguimos sair para tentar chegar em Porto Alegre novamente, com 3 animais no carro. A gente foi a Santo Antônio da Patrulha, por uma estrada que até hoje eu não sei qual foi a estrada que a gente utilizou, simplesmente seguimos 2 pessoas que disseram: a gente vai até Santo Antônio da Patrulha, e Santo Antônio da Patrulha a gente vai daí conseguir depois pegar a BR e voltar para Porto Alegre. A gente saiu de casa, era 6 horas da manhã, e voltamos no outro dia às 3h30 da manhã. E depois, enfim, iniciamos todos os resgates em Canoas. E ali ficamos ali em Canoas por uma semana, 9 dias. E, a partir desses 9 dias, aí eu fui chamada, a secretária me chamou, o vice-governador me chamou e disse assim: Amanda, você vai ter que sair ali do front, você vai ter que sair, de fato, da zona quente, e a gente vai montar um gabinete de resposta à fauna. Eu falei assim: ok, vamos montar um gabinete de resposta à fauna. Eu nunca tinha montado um gabinete de resposta à fauna, mas tinha, por conhecimentos teóricos, algum entendimento do assunto. E, no dia 20 de maio, saiu a portaria, foi criado o gabinete de resposta à fauna, com membros da Secretaria do Meio Ambiente e também com o apoio do GRAD. Por quê? Para a gente pensar, mesmo no momento de emergência, o que a gente ia fazer.
E por mais que seja difícil, naquele momento do caos, da gente pensar em vamos salvar a vida das pessoas, vamos salvar os animais, é preciso ter, que eu falava, pessoal, um ser pensante atrás do computador, por mais sabendo que as pessoas ainda estavam precisando de ajuda, e colocar no papel e escrever um planejamento, o que você vai fazer perante aquela situação. Por quê? Porque não se tinha isso antes. Até porque ninguém se imaginava que ia acontecer isso. E, independente que acontecesse, o Brasil é um país que ele não tem a cultura de se preparar para o desastre, né? É claro que a gente não tem os desastres que agora recentemente aconteceram e que podem vir a acontecer com toda a questão da crise climática, mas outros países estão bem mais preparados. Então, a gente precisa absorver essa cultura da prevenção para que, casos emergenciais, a gente tenha que sair correndo, vamos salvar as pessoas, depois voltar e planejar aquilo, depois do leite derramado, é muito difícil. Mas, enfim, o gabinete ele foi criado, e, a partir da criação do gabinete, a gente montou um plano de resposta à fauna, que não foi tão fácil de montar esse plano de resposta. Por quê? Porque eu vi aqui a doutora Annelise falando, né, e a gente fazendo várias reuniões e tentando entender os cenários, porque uma das questões que foi muito difícil para a gente, mas muito difícil mesmo, era não ter comunicação com as pessoas. E, quando eu falo não ter comunicação com as pessoas, é porque, primeiro, que o meu WhatsApp estava literalmente colapsado. Depois que saiu a notícia, você está coordenando o gabinete, todo mundo queria falar comigo, inclusive a doutora Annelise, e eu não conseguia falar com a doutora Annelise, era humanamente impossível. Ela mandava mensagem às 8 horas da manhã, meia-noite eu conseguia o nosso centro administrativo estava inundado, mas assim, a gente quer falar com a Amanda. Eu falei, gente, eu não estou respondendo, não é por mal, mas assim, realmente a gente não dava conta de responder para todo mundo, e também por uma questão que foi muito importante, que, pelo fato da gente já não ter essa cultura de ter essa prevenção de desastres e atuar no momento do desastre, as pessoas também não entendiam o sistema de comando e controle. Quando você entra dentro do sistema, você vai falar com alguns pontos focais, e isso vai indo, subindo hierarquia, e isso facilita muito a comunicação. Então, nesse ponto, todo mundo ficava assim, meio perdido, tentando falar com todo mundo. Eu falei, gente, isso não vai adiantar. E o gabinete foi montado dentro do sistema de comando e controle, o SCI, para que a gente tivesse uma comunicação melhor também com a própria operação, a operação que foi coordenada pelo comandante Hertz, para a gente poder ter uma fluidez e a gente não estar ali gastando energia para resolver duas vezes o problema, ou seja, duas pessoas tentando resolver duas vezes o problema. Isso não era possível. Mas a gente, daí, então, montou esse plano de resposta à fauna, e, dentro desse plano de resposta à fauna, um dos pontos que a gente tinha era o resgate e assistência dos animais. Então, dentro do gabinete, tinha o que a gente falava das nossas caixinhas, né, tinha uma coordenação de resgate. Essa coordenação ela era feita pelo GRADE, até mesmo pela experiência que eles tinham, junto com os servidores da SEMA que davam apoio nos resgates. Então, o resgate ele era feito, e, paralelo a isso, a assistência aos animais, que era uma outra coordenação. A partir do momento que os animais eram resgatados, eles eram levados para os abrigos. Só que, nesse ponto, a comunicação também se tornou algo muito difícil. Por quê? Porque a gente não conseguia, depois, receber os dados desses abrigos. Então, assim, vários aplicativos, vários formulários foram criados pelo Ministério Público, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Estado, para a gente ter esse levantamento.
Por quê? Porque até mesmo os contatos que, enquanto Estado, a gente tinha das pessoas que eram pontos focais nos municípios e que trabalhavam com a pauta, a gente não conseguia falar com eles, porque era um problema de internet, as pessoas tinham perdido o celular, as pessoas não tinham mais computador em casa, porque elas também foram atingidas. Então, no momento do caos, a comunicação ali para a gente foi o que mais nos afetou, porque a gente tentava falar com as pessoas e todo mundo foi atingido, e é aquele momento de eu vou me salvar para salvar o outro, as pessoas ainda estavam no momento de salvamento da própria emergência, e a gente tentando planejar algo com as pessoas estando no momento da emergência. Isso é muito difícil, foi muito complicado, até porque, vou repetir isso várias vezes, ninguém, de fato, estava planejado para isso, né? Aí, foi oficializado também no dia 18 de maio, o termo de cooperação com GRADE, né, o acordo de cooperação com o pessoal, que tenho que agradecer imensamente aí por todo o trabalho que fizeram aqui no Estado, para estarem aqui e nos ajudarem em todo esse momento de resposta. Bom, como eu falei anteriormente, além da gente estar ali trabalhando dentro do próprio SCI no gabinete, a gente também participava das reuniões periódicas no Comando Unificado da Operação Taquari, né? Nessas reuniões eram muito importantes porque, a partir do momento que a gente adentrou dentro do sistema, a gente conseguia passar as nossas demandas, né? Então, assim, sempre que a gente tinha as reuniões, a gente tinha as nossas demandas, né? Eu era a pessoa que mais passava demandas na reunião, tanto é que me apelidaram de demanda depois, porque todos os abrigos precisavam de alguma coisa, a gente recebia também as demandas, e aquilo que a gente não conseguia fazer, a gente teve o suporte aí das Forças Armadas, a quem eu tenho que agradecer assim, imensamente, porque se não fossem eles, e deixo aqui meu agradecimento especial ao comandante Hertz, se não fosse esse pessoal, realmente a gente não tinha conseguido, porque nós também não tínhamos pessoal e estrutura para poder dar essa resposta aos abrigos, né? Porque os abrigos foram montados de forma emergencial, e só passar para as pessoas e dizer para as pessoas: você tem que vacinar, você tem que limpar, você tem que construir uma baia assim, você tem que fazer isso desse jeito, não é tão simples. As pessoas também estavam cansadas, né? Claro que os soldados também estavam cansados, o Rodrigues está aqui, é prova disso, mas as pessoas, não que os soldados não estivessem, só que a população estava muito abalada também psicologicamente. Isso foi algo que afetou bastante também, para a gente poder auxiliar nessa gestão dos abrigos, né? Porque as pessoas estavam cansadas, e você chegar para a pessoa e dizer para ela que você tem que fazer desse jeito, sendo que ela está ali cansada, exausta, já há dias fazendo de outro jeito, é um tanto complicado. Então, essa questão de empatia, entender as pessoas também foi muito importante. Mas, enfim, a gente participava das reuniões, tanto da operação, também junto com o vice-governador, que coordenou também, fazia parte dessa coordenação do Gabinete de Resposta à Fauna, para a gente montar depois essa resposta aos municípios. O plano de ação, que foi, além desses outros tópicos que eu falei anteriormente, que foi lançado, além dele ter sido lançado ali, ele criou também outras competências e mais alguns documentos que eu vou mostrar agora. Primeiro, o diagnóstico e a transparência, que foi quando a gente, junto com a Arca Animal ali, que nos deu todo o suporte, a gente criou o dashboard para quê? Para que as pessoas soubessem aonde estavam os abrigos e aonde estavam os animais. Porque muitos voluntários também nos perguntavam assim: mas o que eu posso fazer? De que forma que eu posso ajudar? Como eu falei, né, a comunicação
no WhatsApp, às vezes de forma desordenada, isso daí pode gerar uma grande dificuldade também dentro da operação. Então, o pessoal da Arca Animal nos ajudou a criar esse dashboard, e é onde tinha os dados de onde estavam os abrigos e em quais municípios. E também fizemos a compilação, né? A Arca fez a compilação de todos os outros formulários. Por quê? Porque a gente tinha o formulário do Ministério Público, a gente tinha o formulário do Estado, a gente tinha do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, só que a gente precisava cruzar esses dados, né? Porque sempre falando com a Karen, ela dizia assim, eu preciso ter os dados, transformar em informação e depois fazer o planejamento, porque senão, caso contrário, a gente não ia conseguir dar uma resposta, ou eu ia mandar a ração para o Alegrete, sendo que quem precisava de ração era aqui em Porto Alegre. Então, essa parte da informação, volto a dizer, foi algo muito que me marcou muito, assim, para poder fazer um planejamento e pensar em algo que eu não conseguia ainda visualizar, ou visualizava, mas não tinha certeza dos próprios dados, né? Junto a isso também, junto com a Arca Animal e a PETS RS, inicialmente foi feita a jornada aí rumo à adoção para esses animais, né? A doutora Annelise comentou ali, não vou aqui repetir todos os decretos e as normativas que foram lançados pelos municípios e também quando o Estado se pronunciou pela ação civil, para que esses animais eles fossem adotados. E, assim, como eu falei, né, mais uma vez vem essa questão da comunicação e não se ter a informação exata. As pessoas também não conseguiam se comunicar entre si. Então, assim, se os animais não fossem adotados, naquele momento, até uma família pensar, por mais que eu sei que seja difícil a família ficar sem o animal, tem famílias que iam demorar até 4, 5 meses para pensar em conseguir ou ter condições de ir atrás do animal no próprio abrigo, porque as pessoas estavam abrigadas. Nós, agora, até recentemente, estávamos as pessoas abrigadas nos CHAs, nos centros de acolhimento, né? Porque, assim, a máquina pública demora, a burocracia existe, ela existe, só que ela, infelizmente, é necessária e ela é obrigatória. Então, assim, todo esse processo moroso ia interferir lá na frente, porque a gente estava aqui aproximadamente com 20 mil animais abrigados. E desses 20 mil animais abrigados, que foi um levantamento, e que eu sempre falo, quando eu vou falar sobre o tema, para mim sempre vai ter mais de 20 mil animais abrigados. Foi bem mais de 20, e bem mais de 20 que também foram resgatados. Porque, assim, nós computávamos os nossos dados, nós mandávamos para as forças de segurança, mas cada um de vocês aqui também resgatou um cachorro. E esses dados não foram para as forças de segurança para a gente computar depois, né? Então, assim, eu penso em 40, para não dizer 60 mil animais que acabaram sendo resgatados, nem todos foram para os abrigos, foram alocados de outras formas. Além de que, desses 20 mil animais, na minha visão, como eu sempre digo, a olho nu, né? Porque a gente nunca vai conseguir fazer o levantamento desses 20 mil animais, 60% eram animais de rua, né? A gente identificava que eram animais de rua. Esses outros, 40%, até teriam tutores. Outros a gente até sabe que tinham, estavam microchipados. Mas uma grande falha do poder público, e eu digo poder público no quesito de política pública no geral, de terem microchipado, mas não terem cadastrado o microchip na plataforma do próprio microchip. Então, assim, eu tinha um número de microchip, mas era apenas o número do microchip, eu não tinha ali o dado do tutor. Então, como que eu vou tentar fazer o reencontro desse tutor se eu não tenho esse dado, né? Isso é muito difícil. E é o que acontece em várias campanhas que eu já vi, que já passei, já orientei, mas eu sei que isso acontece em várias prefeituras, do pessoal ir lá fazer a campanha de castração e microchipagem e entregar para o tutor, para o cidadão,
anota o papelzinho e leva ali e se cadastra quando chegar em casa. Esse se cadastra quando chegar em casa, gente, isso não existe. Isso não existe. E é a pior falha nas campanhas de castração e microchipagem. Quando nós vamos só fazer a microchipagem para fazer o levantamento do próprio animal, né? Aqui no estado, a gente está orientando todas as prefeituras a fazerem o levantamento dos animais nos seus municípios, através dos agentes de saúde, e estamos indo nos municípios fazer uma capacitação com os agentes de saúde para que eles, de fato, passem a informação para os munícipes, né? Porque é muito difícil chegar a Amanda, que é lá do estado, vai ir na casa da pessoa e explicar para ela que ela tem que castrar e microchipar, né? As pessoas nem sabem quem é a Amanda lá do estado, gente. E todo mundo vai chegar e vai dizer, mas o que essa guria está fazendo aqui na minha casa, no sábado de manhã, dizendo que eu tenho que microchipar o meu cachorro? Ela vai ficar ali fiscalizando o meu cachorro igual o GPS. Que isso já aconteceu com a gente também. Eu falei, não, gente, a gente vai colocar agente de saúde para fazer isso, porque a gente de saúde vai chegar e ainda vai tomar um cafezinho na casa da pessoa, né? A gente já não. Mas, enfim, isso também foi um gargalo, que eu digo, também um aprendizado com a enchente de fazerem as campanhas de castração e microchipagem e esses animais não estarem cadastrados. Você pode passar para mim? O meu não está passando mais. Não, eu estava apontando aqui. Ops, passou mais. Aqui. Bom, continuando. Uma das outras das ações que a gente fez foi ter um canal de atendimento dentro do Gabinete de Resposta à Fauna. Para quê? Para que os abrigos, era um canal automatizado, para que os abrigos nos enviassem mensagem e ali eles passassem as suas demandas, né? Ração, vacina, outros insumos, para que a gente pudesse, junto com o comando conjunto, encaminhar esses insumos para os municípios. A região mais afetada que a gente teve aqui, dos animais, foi a região metropolitana, mas tinha outras cidades também, principalmente o pessoal ali do Vale do Taquari, que também foram muito afetados. Porém, uma questão que aconteceu no Vale é que as pessoas, os municípios, eles de fato não montaram grandes abrigos, que foi o que aconteceu aqui em Canoas e Porto Alegre, de abrigos com 800 até 1.000 animais. Eles acabaram levando os animais para suas casas. Então, no Vale do Taquari, teve muitas casas que tinham 30 animais, 25 animais, 15 animais, porque eles não tinham mais espaço no município, também ficaram com medo dos locais aonde que tinham, para poder levar os animais. Então, esses animais eles foram para a própria casa das pessoas, porque as pessoas que já estavam também com medo da outra enchente que tinham passado, e até porque o local que elas tinham levado os animais na enchente anterior, né, o que a gente fala da Operação Taquari 1, esses locais também tinham sido alagados. E foi um grande problema também até para o pessoal poder receber recurso depois, porque esses animais estavam na casa das pessoas e não nos abrigos. E tendo essa quantidade de pessoas muito grande para a gente atender, a gente criou esse canal de atendimento. Além desse canal de atendimento, junto com o GRADE, foi feito um manual de boas práticas, né? A doutora Vânia liderou, inclusive, essa parte aí também desse manual, para que fosse passadas orientações para os abrigos, para as pessoas, enfim, para que elas tivessem uma noção de como poder cuidar dos animais, né? Porque cuidar dos animais em si, o pessoal conseguia cuidar, só que tinha outros problemas e outras situações no município que o pessoal não estava se atentando. Como, por exemplo, eu estou no abrigo vacinando, onde é que eu vou descartar todo aquele material depois que eu vacinar os animais? E outra, né, uma coisa é a gente sair com o nosso cãozinho para passear e a gente recolher as fezes dos animais. Mas aonde que eu vou colocar todas as fezes, todos os insumos gerados num abrigo? Então, pensando nisso, a gente também conversou com a prefeitura, conversou com os outros órgãos para que o mesmo
a mesma empresa que passava para recolher o resíduo dos hospitais pudesse passar também nesses abrigos, né? E a gente, através desse manual, tem essa orientação para que eles separassem os resíduos, porque o resíduo aumentou, né? Eram 60% dos animais de rua estavam abrigados e estavam, além de utilizar seringas, estavam também defecando, né? E isso poderia gerar um grande problema também de saúde pública, além do fato de vários animais que não se tinham histórico sanitário e estarem no mesmo local, né? Ele passa quando quer. A gente tenta. Passou. Bom, além de tudo isso, a gente fez, junto com a ARCA também, né, e colaboração com as universidades, o pessoal foi nos abrigos para fazer o cadastramento desses animais. Por quê? Porque, além dos animais estarem nos abrigos, você precisava ter os animais cadastrados para você colocar eles na plataforma para que a gente pudesse disponibilizar esses animais para adoção. Além disso, uma grande parceria que foi feita, que até a doutora Annelise comentou aqui, com o Fundo de Bens Lesados, pelo Ministério Público, que foi um recurso, né, foi um financiamento de castração e microchipagem dos animais que foram atingidos pela enchente. Essa ação foi coordenada em conjunto pelo Ministério Público, pelo governo do Estado, e juntamente com o GRAD, que recebeu o recurso, e recebeu o recurso. Pessoas me questionaram, mas por que o GRAD recebeu o recurso? Porque seria muito mais burocrático e levaria muito mais tempo para o Estado receber o recurso, abrir uma licitação, por mais que, de maneira emergencial, contratar uma empresa, não correr o risco de ter impugnação de edital, enfim, e etc., para a gente começar a fazer as castrações. E as castrações e a microchipagem, a gente queria fazer de uma forma rápida, até para que esses animais que fossem adotados estivessem já castrados e microchipados e, posteriormente, registrados na plataforma do microchip. O passador está cansado, que é sábado à tarde. Além disso, a gente também participou dos acisos, que é uma palavra nova que eu aprendi na enchente, ação cívico-social, que a gente fez, junto com o Comando Unificado da Operação Taquari. Então, a gente prestou, junto com o GRAD, que estava com a gente também, atendimento médico veterinário, vacinação, desvermifugação e microchipagem dos animais e distribuição de alimentos e suprimentos para os animais que foram afetados pelas enchentes. Essa daqui é a ação que a gente fez na Arena do Grêmio. E por que fazer esse trabalho, né? Porque muitas famílias, aos poucos, elas foram voltando para as casas. E quando elas voltaram para as casas, elas estavam com seus animais e também aquelas que foram buscar os seus animais nos abrigos, e as famílias não tinham absolutamente nada, porque elas não tinham nada nem para elas, infelizmente. Não tinham comida, enfim, iam fazer um recomeço. Eram famílias em situação de vulnerabilidade, e, por estar em situação de vulnerabilidade, também eram animais que, infelizmente, acabavam não tendo um atendimento médico veterinário contínuo, né? E também para evitar que a gente fosse ter aí algum novo foco de alguma outra zoonose, ou alguma outra doença, enfim, desses animais. A gente participou desses acisos, foram vários acisos que a gente participou, teve aqui em Porto Alegre, teve em Eldorado, teve em Canoas também, e esse protocolo sanitário aqui, ele foi muito, muito importante para essas famílias também, para que elas recomeçassem, mas também que elas recomeçassem junto com os animais. Bom, opa. Foi. Ele está passando sozinho.
Bom, além dos assisos, a gente também fez feiras de adoção. A gente teve 2 grandes feiras de adoção muito importantes, além da gente ter feito feiras de adoção no estado, mas teve 2 grandes que a gente fez aqui não, estou achando que eu estou em Porto Alegre, a gente fez em Porto Alegre, no Parque da Redenção, e a gente teve o apoio também do pessoal da Operação Taquari, do Comando Unificado, né, e em especial do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda. Eu quero deixar aqui meu agradecimento registrado, em nome do Rodrigues, que está aqui, médico veterinário, que muito nos ajudou, mas muito nos ajudou, porque foram muitas demandas, literalmente, passadas, e o pessoal teve à frente, de fato, aí com a gente, pegou junto, e posso dizer para vocês que as Forças Armadas também fizeram feira de adoção. As meninas estão aqui, participaram com a gente ali também. Foi feita uma grande feira, tanto de Porto Alegre quanto de Canoas. Bom, além disso, a gente também teve, na parceria das Forças Armadas, a parceria com a Força Aérea Brasileira. Então, a gente fez, junto com a FAB, uma instrução normativa para a gente regulamentar o transporte dos animais que saíam daqui do Rio Grande do Sul para outros estados, porque o que estava acontecendo, né? Além de nós demandarmos o transporte de animais, nessa foto aqui foi o primeiro transporte que a gente fez, que foi de cães pitbulls, que estavam aqui em Canoas. A gente já estava sendo procurado aí pelas facções, porque eles estavam atrás dos animais e a gente precisava mandar eles com urgência para São Paulo, e de pronto atendimento a FAB nos ajudou, e a gente encaminhou esses animais. Fizemos até reunião com o ministro Múcio, ministro da Defesa, que nos chamou para conversar. Montamos a instrução normativa e encaminhamos todos os animais, além daqueles que foram adotados e das pessoas que vinham até o estado para ajudar, adotavam um animal e queriam levar o animal para suas casas. Bom, agora partindo para uma parte pós-desastre, o Estado do Rio Grande do Sul contratou o Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo para fazer um diagnóstico pós-desastre de toda a nossa situação do Estado, também por competência e especialidade que o próprio Instituto tem, para fazer esse diagnóstico dos animais e também nos entregarem uma série de produtos que vão ser disponibilizados e explicados posteriormente, apresentados para a população do estado inteiro, através de um workshop. E um dos produtos que o MVC está trabalhando também, a gente tem a colega aqui do MVC trabalhando junto, é a questão dos planos de contingência, e entender de uma melhor forma, e de quem também está olhando de fora, né, porque eu sempre digo que a gente fica na bolha, e às vezes a gente não consegue ver tudo, e quando eu digo ver tudo, é a gente entender aquilo que a gente não fez, poderia ter feito no momento do nervosismo, do estresse, e da ansiedade que a gente estava aqui vivendo, e também aprender com quem tem uma experiência vasta aí para nos ajudar. Estou finalizando, gente. Para finalizar, a gente teve também o SISPET, que foi o Sistema de Gestão PET aqui no Estado. Esse sistema ele foi criado para que os municípios aderissem ao programa, para que o Estado pudesse repassar recurso aos animais que ainda estão abrigados, e passar o recurso para castração, microchipagem daqueles que ainda não foram castrados ou microchipados, e também fazer a manutenção desses abrigos, pensando aí num plano de desmobilização. Porque, enquanto Estado, até mesmo a doutora Annelise falou aqui sobre a mensagem do vice-governador, infelizmente nós temos abrigos, né, todos os... eu sempre falo que a causa animal ela não tem uma receita de bolo pronta, a gente tem que ir aprendendo e
vendo qual é a questão de cada município, mas a ideia mesmo é que os animais eles não fiquem abrigados, que eles não fiquem presos, né? Até porque sempre tem aquele ditado, né, que eles não cometeram crime nenhum para ficarem presos. E esse programa aqui do Estado, o SISPET, ele prevê planos de desmobilização desses abrigos e a plano de desmobilização para que esses animais sejam adotados, encontrem uma família, tenham um lar e não fiquem mais ali, de fato, presos, né? Bom, gente, era isso. Aqui tem os meus contatos. Tá bom? Muito obrigada.